Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Tenho sido confrontado nos últimos tempos várias vezes com o deve e o haver, o dar e o receber, com o ajudar e depois a expectativa que resulta disso, com a causa e a consequência, o efeito. No que respeita, nomeadamente, às relações humanas, em que as pessoas naturalmente gostam de ajudar. Nós gostamos, faz parte de nós, de ajudar, de contribuir, de retribuir. E depois levamos connosco esse peso. Quem é ajudado leva consigo o peso de ter sido ajudado e sente-se em dívida. E quem ajuda leva consigo o peso de ter ajudado e fica e sente-se com um crédito. E aqui, talvez por uma sociedade tão mercantilizada, tão comercial, que nós construímos e mantemos-nos nesta dualidade do deve e do haver, incluindo nas relações humanas, incluindo quando são gestos, atos, palavras que vêm da nossa essência, da nossa pura intenção de simplesmente estarmos em comunhão e entre existirmos, e nós conseguimos ainda assim colocar uma camada por cima de cobrança, de expectativa, de saldo. Um saldo, há sempre saldo. Estamos sempre com saldos uns para com os outros. Isso tem-me tocado na observação, em relações humanas. Lembro-me de ter crescido com isto muito presente, pessoas que cobravam isso umas às outras, porque a vida é dinâmica, porque os ciclos são dinâmicos e imprevisíveis e não constantes, e no que respeita às relações, nomeadamente de amizade, foi quando eu comecei a observar mais isso. Eu fiz aquilo por aquela minha amiga e agora ela já nem me liga. Eu ajudei aquele meu amigo e agora ele prefere estar com outras pessoas. Uma cobrança de gratidão. Que pessoa ingrata. Que pessoa com pouca memória. Eu lembro-me de ter ouvido em contextos, ou ter crescido em contextos em que este tipo de expressões eram ditas. E ainda hoje se mantém. E o convite desta minha partilha, até porque vou contar duas histórias que me tocaram recentemente, diretamente, em que fui envolvido e fui alvo dessa cobrança. É no sentido e que a perspectiva do desenvolvimento humano, da meditação, da maturidade, da consciência nos convida a transcender este dar e receber. No momento em que nós fazemos algo por alguém, a ação, toda ela termina aí. Essa é a proposta. Seja o que for. Seja ajudar uma pessoa a fazer mudanças de casa, seja ajudar uma pessoa
com os nossos conhecimentos técnicos. Se nós estamos dispostos a fazê-lo e o fazemos de forma genuína, por nossa vontade, porque nós anuímos ou ao pedido ou tomamos essa iniciativa de ter a oportunidade de ajudar alguém. Não há criação de saldo. Não há. Deve haver. Não há lugar a isso. E esse é o convite para ti, aqui e agora. Será que tens saldo com outras pessoas? Quer numa posição de ter sido ajudado, quer numa posição de ter ajudado? Porque tudo o que vem a seguir são camadas que depois são muito facilmente detonadoras de conflitos humanos. Porquê é que nós colocamos coisas depois? Porquê é que colocamos histórias, narrativas, camadas depois de uma ação? Quando a ação termina. E a questão que se coloca é: de que lugar é que nós aceitamos e de que lugar é que nós ajudamos? Porque se esse for um lugar, for do mesmo lugar, se isso acontecer do mesmo lugar, não há nada a acrescentar. O sol não nos cobra vir aqui. A natureza não nos cobra. As árvores não nos cobram. Os passarinhos não nos cobram o seu cantar. As estrelas não nos cobram a magia, o deslumbramento que nos proporcionam. Não diretamente. A água da chuva não nos cobra. E os seres humanos cobram-se uns aos outros, pelo que retribuem, contribuem. Porque, ao fazê-lo, estão a considerar que não faz parte da sua natureza contribuir ou retribuir. Porque se fizer parte da sua natureza e essência retribuir e contribuir, ajudar de forma genuína, honesta, humilde, de entrega, sem apego, não há lugar à cobrança. Então é esse o lugar. E quem aceita de um lugar livre, não há lugar a ficar com um fardo pesado de estar em dívida para com alguém. Eu aceito ser ajudado, eu acolho ser ajudado, eu agradeço ser ajudado. A gratidão infinita, a gratidão total, totalitária, que não permite que algo fique. E essa é a proposta. Como é que está esse eco a sentir estas partilhas? Estás em dívida com alguém? Sentes que tens crédito sobre alguém? Eu vejo isto em pais para filhos, que também me aconteceu. Já me aconteceu os meus pais porem isso em causa. Tanto que eu fiz por ti, tudo que eu fiz por ti, tudo. Eu podia dizer aqui infinitos tudos, porque foi muito. E agora tu fazes isto. E agora tu ages assim. E agora tu tratas-nos assim. Porquê é que nós temos essa
cobrança ou expectativa? De que lugar é que isso vem? Com que justiça é que isso acontece? Na lei dos homens? Na lei mercantil? Na lei comercial? Isto não é um negócio. Não é um negócio. Não é um trade-off. Nas amizades vê-se muito. E fui afetado diretamente duas situações semelhantes em que duas pessoas com quem tinha uma relação próxima, uma mais do que outra, em que as pessoas têm um companheiro ou uma companheira, que depois a relação evolui entre todos. E a minha relação torna-se naturalmente, é orgânica, as relações são orgânicas, a vida é orgânica. Torna-se próxima dessa terceira pessoa, que já aconteceu comigo com amigos também. Eu lembro-me nos meus 20 anos que tive uma namorada que depois a nossa relação terminou e eu fiquei muito amigo de amigos dela, ao ponto de ter sido convidado para um casamento de um amigo dela e ela não ter sido. E há essa cobrança. Como assim? Tu conheceste-o por meu intermédio. Tu conheceste-o. Ele era meu amigo antes de ti e agora tu estás mais próxima dele. Tipo, as relações são sempre o que são no momento. Neste momento. Não há antiguidade. Não há anos. Os anos de antiguidade, os anos de relação que já haviam, não são o que domina. E eu vi isso muito a acontecer em relações à minha volta, da minha família e de amigos. Aquele era meu amigo já há 20 anos e tu agora que o conheces estás mais próximo dele. Como assim? Sente isso no corpo. Como assim? Com que justiça é que estás a honrar o momento presente, a dádiva de teres usufruído de uma amizade durante 20 anos, a consciência de que tudo é cíclico e alvo a mudança, incluindo as relações. Porque eu senti-me ofendida, senti-me ofendido, senti-me excluída, senti-me excluído. Porque agora estás com aquela pessoa e não estás... e não comigo. E nessas separações conjugais, é muito fértil. Não há partidos. Relações entre irmãos, que eu também já assisti, pessoas que se chateiam, não há partidos. Não é um jogo. E a proposta é não nos permitirmos jogar o jogo. Não permitirmos que joguem o jogo connosco implica nós não jogarmos o jogo. E esse é o lugar que a consciência, a maturidade de quem age sem pretensão, sem interesse, sem oportunismo, ocupa. Não joga o jogo, nem permite que joguem o jogo. E das duas pessoas aconteceu o mesmo. A cobrança. Estou ofendida, sinto-me excluída porque tu agora falas mais com ele do que comigo. E fui eu que te apresentei. Como assim? Não se pode... Uma relação não pode evoluir, não pode adquirir mais proximidade, cumplicidade, sem abarcar a pessoa que apresenta. As relações são todas isoladas, independentes e autónomas. Todas. E todas diferentes. Não há uma relação igual de um pai para um filho, não há uma relação igual entre irmãos, não há uma relação conjugal igual. E não há relações de amizade iguais.
Claro que aqui também vem a comparação. A comparação, um dos pontos mais evidentes da dualidade. Uma das armadilhas da mente que mais gera sofrimento. Não há jogo. Porque a relação que é agora, daqui a uns tempos, pode ser exatamente o oposto. Eu até me posso chatear com essa pessoa, ou tornar-me menos próxima e estar mais próximo com a pessoa que apresentou. Tudo é mutável. Essas pessoas podem deixar de se falar por algum motivo. Tudo é mutável. Como é que eu tenho a ousadia de querer controlar a relação entre duas pessoas que não sou eu? Como é que eu tenho a ousadia de querer controlar até que ponto é que aquelas pessoas se encontram mais ou menos, evoluem na sua proximidade e ligação? Como é que eu tenho essa ousadia? Se não é uma ousadia que vem de um ego que ainda não se desconstruiu o suficiente. Se estás a jogar o jogo, se é isso que tu sentes e que vês, o convite é para o teu ego. Porque é ele que te está a transmitir essa informação. Porque não há nada mais belo do que verem pessoas a desenvolver uma relação. Em termos de relações humanas, o que se pretende é conexão, relações profundas, relações sinceras e profundas. E se nós formos, por acaso, por mero acaso, potenciador de uma relação profunda entre dois seres, larga a tua história. Tu cumpriste a tua parte e desfruta de teres tido esse papel tão importante de ter promovido o encontro entre duas pessoas que se desenvolveram na sua relação autónoma com profundidade, que é os humanos, que é o que os humanos estão a pedir dentro dos seus ossos. Relações profundas. Desfruta dessa gratidão e desse papel e não fiques no teu umbigo de que querias aquela pessoa mais para ti do que para o outro, de que querias que um agisse de uma determinada forma e te colocasse em primeiro lugar, porque havia antiguidade, havia uma história, havia memórias. Não é assim que funciona. Aqui e agora tudo está pronto a recomeçar. Tudo começa do zero. Tudo começa de novo. Se ainda estás no passado, se ainda estás na antiguidade, de quem tem história, o convite é, ok, como é que eu posso estar profundamente grato sem cobrar? E apenas desfrutar da vida. Como é que eu sei que aquelas relações eram para mim, para eu continuar? Que prisão, que apego. E na meditação, tanto que nós trabalhamos isso. Desapego. O que já foi, já foi. O que já foi, já foi. E se, enquanto miúdos, temos apego por objetos, temos apego por pessoas, principalmente os pais, nós vamos crescendo e os amigos vão se renovando. Quando mudamos de escola, somos afetados por isso, temos que crescer, porque há desapego de amizades. Quando vamos para a universidade, temos que crescer, porque há desapego de amizades. Mas esse desapego cria novas oportunidades, novas amizades, novo espaço. E se não tiver que haver desapego, as relações antigas continuam. Porque isso acontece. Há relações que continuam. E não se explicam.
Não dá para explicar. E de formas diferentes. As relações, elas próprias têm uma vida. Tem forma que vai variando. E em adultos, nós somos convidados a já ter esta maturidade e esta consciência de perceber que as relações são para ser desfrutadas de forma limpa, dia após dia, momento a momento. Eu não vou agir porque aquele está à espera ou porque ele pode levar a mal. Isso estou a jogar o jogo. Deixa-me ligar àquela pessoa, senão ela leva a mal. Estou a jogar o jogo. Eu já não sinto proximidade por aquela pessoa, mas é melhor ir visitá-la. Ou quando ela me liga, eu atendo só para ela não ficar triste. Estou a jogar o jogo. Não fujo à verdade. Não fujo. Esse é o convite. Não fugir à verdade. Ir respeitando o sentido. Se for preciso verbalizar esse sentido para com o outro. Que bonito que é chegar à beira de alguém que não é preciso. As relações humanas não precisam disso. As relações humanas têm tantos sinais que não é preciso essa verbalização. Mas é possível chegar à beira e dizer, pá, a nossa relação foi mudando e já a minha vida foi mudando, foi-me atraindo para outros sítios, o meu caminho foi para outros lados e a nossa relação já não tem o espaço que tinha. Que bonito que é reconhecer isso para si mesmo e eventualmente para juntos. Que bonito que foi os 5, 10 ou 20 anos que tivemos esta amizade, da forma que foi. Isso é o luto em vida também. As relações mostram-nos o luto em vida. Ok, pode ser duro. Porque onde há amor, há apego. Pode ser duro. Mas faz o luto. Não projetar no outro, não cobrar ao outro. O trabalho é em ti, não é no outro. O outro é livre. Se tu queres que ele haja de determinada forma, se queres, exiges que ele tenha que estar ali para ti, ou te está em dívida para contigo, tu estás a considerar que ele não é livre. Estás a prender tu próprio e tu próprio preso nessa cobrança. Sentes-te que tens o direito de estar a prender o outro. Mas não. A ilusão é tua e o trabalho é teu. O trabalho é de cada um de nós. Que não faz o luto, que não faz o desapego, que não entende que a vida muda momento a momento. Que não segue caminho. Que não confia na vida para seguir caminho por onde a vida lhe está a levar. Se esta relação está a evoluir neste sentido, de menos ligação, a vida está a levar-te para o outro lado. Confias na vida ou não confias na vida? Confias no que acontece tal como acontece ou não confias? Porque é que achas que sabes mais do que a vida para dizer eu preciso desta pessoa, eu não consigo largar esta pessoa? Aquelas pessoas devem-me isto e não pagam a dívida para comigo. E tu não segues em frente, prendes-te a ti mesmo e a ti mesmo, de não seguir. Já foi, já passou, já passou. Que belo que é poder seguir com o que
existe com o que temos, tal como somos. E isto é duro. Eu tenho-me percebido disso. Nos últimos tempos veio claramente. As pessoas não estão preparadas. E uma das fases do crescimento humano é transcender este dar e receber. Deixa de haver dar, deixa de haver receber. Simplesmente há movimento. Simplesmente há movimento interno que se expressa externamente para connosco ou para com os outros. Sim, eu estou disponível. Sim, eu ajudo. Sim, eu ofereço. Ponto. Que bonito. Fica com a sensação. Fica com a oportunidade e a possibilidade de poderes ter dado, contribuído, oferecido. Ponto. E desfruta dessa experiência, dessa possibilidade. Gostava de te convidar a perceber se existem relações pelas quais estás em dívida ou te sentes com crédito, e a convidar-te a estar aqui agora, a inspirar aqui agora, porque é tudo com base no passado, é tudo a ilusão, são tudo camadas da história que já foi. E não estamos aqui a desonrar a nossa história familiar, cultural, social. Estamos a falar de relações individuais. E não estamos a falar de falta de gratidão. A gratidão não é medida com uma balança em que tem que ser equilibrada. A gratidão existe nos corações. A gratidão existe na subtileza, no olhar, no sorriso, no abraço. Não no pós. Existe quando acontece tal como acontece. Não jogar o jogo. É esse o convite. Não jogar o jogo da dualidade nas relações humanas. Em prol de sermos livres. Em prol de sermos livres, principalmente nós. Que é essa a proposta. Não é os outros, não é libertar os outros, é nós próprios sermos livres. E sorrimos perante as relações que potenciam, mesmo que tenha sido por nosso intermédio, ou até mesmo, essencialmente, se tivesse sido por nosso intermédio. Que felicidade que é participar no caminho de pessoas que depois estabelecem entre si relações profundas e íntimas, seja de que forma for. Mesmo que a minha participação já não aconteça, já não faça sentido. E mesmo que eu não encontre motivo. E a última nota desta partilha hoje é que, por vezes, as pessoas precisam de arranjar motivo. E este desapego é tão difícil, estas situações são tão difíceis para a mente que não entende, que não percebe, porque ainda não entende que a vida é assim, porque ainda não está alinhada com as leis da vida, que não entende, só vive a partir do seu próprio umbigo, da sua própria mente egoica, que não entende estas traições. E este último ponto diz-nos: se eu não entendo,
Porque é que eu tenho que entender? Porque é que eu tenho que entender com a mente? Porque é que eu não posso simplesmente estar, ser, existir com a vida? Esta necessidade de ter que entender. E o que é que as pessoas fazem quando não entendem? Arranjam um conflito. Acusam, destroem, insultam, dizem mal a outras pessoas, criam ondas de maldicência para depois elas próprias ou terem motivo para dizer ok, eu agora vou-me afastar, já estarem suportadas em ideias autocriadas para se afastarem. E vem de um afastamento. De que lugar é que vem esse afastamento? De um lugar de raiva, de revolta, de injustiça, que levas com isso, levas com esse fardo para sempre. Aquela pessoa fez-me isto, aquela pessoa que eu me afastei. Então cria-se ainda mais histórias, porque não se consegue simplesmente deixar ir, simplesmente continuar a viver e confiar na orgânica da relação humana. E crio eventos, e crio perspectivas, por vezes crio perspectivas para poder ter suporte nesta minha zanga. Quando tudo o que falamos aqui foi não há lugar ao jogo. Se faço, faço. Desfruto e deixo ir. Se recebo, recebo, desfruto e deixo ir. Não me permito colocar numa situação de inferioridade nem de superioridade, de dívida nem cobrança. Não permito. Nem permito que me coloquem. A liberdade está em jogo aqui. E a nossa própria liberdade individual, principalmente. Não é a liberdade que achamos que estamos a dar ao outro, é a nossa própria. Em prol da liberdade, fica esta reflexão que partilho. Um abraço, amiga. Um abraço, amigo. Inspiramos juntos. Expiramos. Inspiramos juntos. Expiramos. Até já.